De volta, o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. E Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Programa Conexão, falando sobre envelhecimento, com o Dr. Virgílio de Moraes Ferreira, que está aqui conosco para falar exatamente sobre o envelhecimento. Ele que é médico geriatra e a gente trouxe aqui nesse primeiro bloco um pouco desses números que foram revelados, divulgados aí semana passada, nessa amostragem aí do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Agora, doutor, eu queria falar um pouco ainda dentro desse universo de idosos, né? Quer dizer, dentro desse aumento, tem um percentual maior em determinada faixa etária? Como é que está isso? Sim, Marcos, a população, né, que mais cresce dentre os idosos é aquela população com mais de 80 anos, né? São os considerados muito idosos, né? A gente pode dizer que isso é uma conquista, né? A população está envelhecendo, chegando aos 80 anos, mas a gente sabe também que a pessoa com mais de 80 anos, né, é um idoso potencialmente frágil, né? A gente sabe que tem idosos muito bem aos 80 e 90 anos, até exercendo funções de destaque, seja na política, na economia, né, na administração de empresas, né? Mas idosos participativos, regra, né? mas a gente sabe que isso não é regra, né? Então, o idoso com mais de 80 anos é um idoso potencialmente frágil, então existe aí toda essa preocupação com os cuidados que esse idoso merece. E nós temos envelhecendo mais as mulheres ou os homens, doutor? Tem alguma diferença? Como é que é isso? Sim, isso já é algo que também é uma tendência das últimas pesquisas, dos últimos 10, 20 anos, que é o que nós chamamos de feminização da velhice, né? Então, as mulheres, elas são maioria dentre os idosos, né? Cerca de 55%. E o porquê disso, né? Existem aí algumas explicações, mas a principal é porque a mulher, ela tem um comportamento que nós chamamos de aversão ao risco. Então, a mulher, ela tende a se preocupar mais com a sua saúde. Se a gente for aí em qualquer clínica médica, se a gente for em qualquer posto de saúde, a gente vai encontrar o quê? Mais mulheres, né? São as mulheres que procuram mais os serviços de saúde, procuram estar mais atentas com a realização de exames preventivos. A mulher, ela se cuida mais, né? Existe uma cultura, né, da mulher de cuidar da saúde ao longo da vida, ao longo dos anos, e isso é claro, né, isso traz benefícios e resultado a longo prazo. A mulher envelhecendo mais. Claro que essa também não é uma grande vantagem, né? Existe também o fato de que a mulher envelhecendo mais, chegando a idades mais avançadas, o que nós sabemos é que ela também acaba ficando mais tempo, mais anos sozinha, de vida e com dependência também, né? Os estudos populacionais, sociodemográficos, eles apontam que o idoso, ele permanece os últimos 10 anos de vida dele com bastante dependência. Isso é algo assim que é um tempo muito alto se a gente comparar a países desenvolvidos, onde o tempo de dependência antes da morte é menor, né? Então a mulher, ela consegue chegar a idades mais avançadas, mas infelizmente por isso ela acaba também ficando mais tempo dependente de cuidados. E é interessante isso, né, doutor? Porque a gente percebe que o próprio idoso, ele não gosta, né, dessa coisa da dependência, mas é automático, né, e é necessário, né? Chega um tempo que essa dependência, eu diria que ela é obrigatória. Sim, a qualidade de vida na velhice, ela é caracterizada principalmente, essencialmente, pela autonomia e independência. O que é isso? Autonomia é você ter capacidade de tomar decisões sobre a sua vida, o que você quer fazer, o que você gosta, o que você não gosta, né? E a dependência é a capacidade de você lidar com as suas finanças, de você ir e vir,
né, de você conseguir se locomover sem ajuda, tomar um banho sozinho. Então isso é independência, né? Agora, é claro que existem fases da vida, e é independente da idade, onde o idoso ele vai precisar de ajuda. Então é importante que esse idoso aceite, né, essas mudanças, né? Isso é um sinal assim, de entendimento que a nossa vida ela passa por transformações, e creio que é uma atitude de sábia, né? De você entender que pode surgir uma fase da vida onde você precisa aí de um acompanhamento, né? A nossa memória pode ao longo do tempo falhar e precisar de um filho, de um cuidador, na ajuda com alguma medicação, na ajuda com uma transferência, pelo risco de queda ou não. Então, isso tem que ser também avaliado, isso tem que ser aceito, né? Essa é uma necessidade até de adaptação, né? A uma situação de dependência que pode surgir. Doutor, a gente percebe assim que o envelhecimento ele gera muitos desafios, né? E aí a pergunta é, o nosso país, como é que ele está nesse sentido para esses desafios do envelhecimento? Sim, a gente disse que é uma grande conquista, né, a questão do envelhecimento para a sociedade, mas realmente existe aí uma série de desafios, né? No Brasil, né, se a gente comparar com países europeus, por exemplo, a França ela envelheceu aí num período de 100 anos, né? Então demorou um século para a França envelhecer. E o Brasil envelheceu nos últimos 20, 30 anos. Então o Brasil envelheceu muito rapidamente, né? E outra diferença, a França primeiro enriqueceu e depois envelheceu. E nós estamos primeiro envelhecendo, né? Então esse é um outro fator muito importante também, né? Até porque você rico, você consegue dar uma condição melhor para o seu idoso, né? Claro, né? É uma condição que favorece acesso, uma série de coisas, né? Os desafios são vários, né? O primeiro deles, dentro da área da saúde. Hoje a gente tem que lidar com uma série de condições crônicas, né? Então, existe aí cura para uma série de doenças, então as pessoas acabam sobrevivendo, né, a condições como câncer, condições como infartos, acidentes cerebrovasculares, os AVCs. Então, existe aí uma série de doenças que são também incuráveis e elas precisam de acompanhamento, de tratamento ao longo da vida, né? E isso, claro, né, acaba onerando as famílias, onerando os sistemas de saúde. E até do ponto de vista social, né? Se a gente for ver há 50 anos atrás, às vezes até um pouco menos, né? Há 20, 30 anos, né, as famílias eram muito numerosas, né? Então, 6, 7, 8 filhos, né? E a mulher, ela culturalmente sempre ficou em casa, cuidando da família, cuidando dos pais que envelheciam. O que a gente vê hoje, né? As famílias, elas são menores, né? E a mulher, ela está muito inserida no mercado de trabalho. Então, a mulher saiu para trabalhar, a conquista, né, das mulheres. Mas isso acabou gerando, né, uma insuficiência familiar, menos filhos, né, menos pessoas para cuidar desse idoso que precisa de muito cuidado, né, em algumas situações. E aí o que a gente vê? Numa situação como essa, a gente vê muitos filhos ou tendo que abandonar o seu emprego, né, ou tendo que arcar com um contrato de um cuidador, né, necessidade de um cuidador em casa em tempo integral, isso que acaba onerando também, né? E até mesmo do ponto de vista, né, de infraestrutura das cidades, né? A gente teve ao longo do tempo uma série de melhorias, mas ainda falta, né? Por exemplo, áreas urbanizadas, áreas verdes, né? Áreas de lazer, áreas para, por exemplo, um idoso praticar uma atividade física, um exercício físico, né? Políticas públicas que estimulem o idoso a ter autonomia, independência, né? A gente vê, né, isso em algumas cidades, em algumas localidades. A gente tem aí um exemplo de uma experiência muito bem sucedida, que é o
da cidade do Rio de Janeiro, né, onde o município ele tem investido muito em atenção primária, né, em unidades de saúde da família, com médicos, as equipes perto das pessoas, né, a experiência da academia carioca, né, que é um incentivo à atividade física, né, com uma grande cobertura, né, no município do Rio. Isso é algo público, algo que foi estimulado e criado pelo município, e a gente vê grandes resultados, né, redução de obesidade, melhor controle de hipertensão, diabetes. Então, assim, é algo que o município, né, que o Estado e que o próprio governo federal tem também essa atribuição, né? Então, envelhecer bem também depende de políticas públicas. E sem falar que isso tudo, né, vai gerar economia de qualquer forma para o governo, né? Quando você previne, quando você dá uma qualidade de vida para esse idoso, você economiza lá na frente, a gente sabe disso. Com certeza, né? Então, você vai reduzir gastos com hospitalização, né? Gastos com processo de reabilitação, né? Com certeza, né? A prevenção ela é sempre o melhor remédio e o remédio mais barato. Né? Ô, doutor, agora, tem essa questão aí também que eu gostaria de ressaltar, assim, como é que está essa parte para o idoso? Assim, a gente sabe que o idoso ele é acometido de algumas doenças importantes e tal. Os tratamentos, hoje a gente percebe que o Estado está um pouco mais presente com relação a medicações, né? Assim, as principais doenças que acometem o idoso têm essa assistência do poder público? Sim, a gente vê, né? Aí nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos, né, o Brasil teve algumas conquistas com relação ao acesso de medicações para hipertensão, para diabetes, para osteoporose, né? Existe aí um programa de medicação de alto custo que realmente dá cobertura para o tratamento de doenças dos mais diversos aparelhos, né? Aparelho respiratório, né? Tratamento para asma, para o DPOC, que é o enfisema pulmonar, o tratamento para as demências, né, como a doença de Alzheimer, né, que são medicações caras, né, e que por meio de um processo, que é o chamado processo de alto custo, né, mediante algumas documentações, a família ela consegue receber esse tratamento, independente se essa pessoa é ou não atendida pelo serviço público. Hoje o acesso, né, a vários medicamentos melhorou, sim. Legal. Olha, a gente está conversando aqui com o Dr. Virgílio, que é médico geriatra, falando um pouco da questão dos desafios nesse bloco, né, do envelhecimento, porque eles são realmente inúmeros, né? E uma coisa que que todos nós precisamos lembrar, né? A gente até brinquei no começo do programa aqui, o seguinte, doutor, que todos que querem viver certamente passarão por essa fase do envelhecimento, né? Quem quer estar vivo vai envelhecer em um momento. Não tem como parar o relógio da vida, né? Então, o envelhecimento é um processo natural, né? Começa a partir do momento que a gente nasce. Exatamente, né? Eu costumo dizer, né? Uma criança de 2 anos é diferente de um recém-nascido, o adolescente é diferente de uma criança, o adulto é diferente do jovem, o idoso é diferente desse adulto e um idoso, por exemplo, com 90 anos é diferente de um idoso jovem, né? Então, nós vamos envelhecendo a cada dia, o nosso organismo ele está preparado, né? Fisiologicamente para envelhecer. Então, não existe uma maneira de se lutar contra o envelhecimento, né? O envelhecimento não é uma doença, o envelhecimento é algo que tem que ser encarado com muita naturalidade, né? Existem, assim, algumas possibilidades de perdas ao longo da vida, seja perda aí de pessoas, entes queridos, né? A perda da questão do trabalho, né? Mas a velhice, ela envolve também alguns ganhos, né? O ganho de experiência, né? Não tem como a gente negar, né, as inúmeras vantagens da experiência, né? O idoso, ele tem por si só uma capacidade de resolver problemas mais complexos, né? De tomar decisões com mais segurança, né? Até o próprio ganho de tempo, né? Para se fazer coisas ali que o idoso sempre quis fazer, a pessoa sempre quis adotar na sua vida, então, momento propício. Legal. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre o envelhecimento aqui no Conexão. Até já.